Boa noite, estamos iniciando mais o quarto episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola e, como tudo na vida, aprendendo, né? Pegando a manha, né? Por exemplo, eu fui orientado a começar esse programa, ou esse episódio, dizendo 3 palavrões. Né? Eu vou dizê-los. Nanquim, letra 7 e fotolito. Se alguém não entendeu bem o que eu quero dizer, é o seguinte, eu sou desse tempo, tá? Em que essas coisas existiam. Tá? Eu sou, embora não seja propriamente um estagiário de jornalismo, já fiz várias entrevistas ao longo da vida, mas entrevistas para meio impresso, eu fui sempre um homem de publicações, né? Então tu pode entrevistar com gravador de rolo ainda na época, e depois chegar com toda a calma na empresa, na editora, editar e imprimir a entrevista da pessoa. O que é diferente aqui, né? Aqui nós temos uma entrevista que corre solta, sem maquiagem, sem edição, tá? Como se fosse um bate-papo, em que as coisas não têm roteiro, não tem combinação. A gente começa a conversar e vai soltando, e esse é o espírito da coisa, nesse novo mundo, que é um mundo em que eu estou acostumado com a questão da distribuição, sempre foi uma pedra de toque para mim, eu sabia onde eu tinha que distribuir as minhas publicações, e hoje essa entrevista chega na Arábia, onde chegar, e a gente não tem o menor controle de quem está assistindo. De qualquer forma, eu estou lembrando disso porque me orientaram que eu devo dizer 3 coisas para começar. Primeiro, aliás, 4. Primeiro, agradecer a Agas, Associação Gaúcha de Supermercados, pelo apoio que tem dado ao nosso podcast, na pessoa do presidente Antônio Longo, que faz um brilhante trabalho. E, além de agradecer ao nosso patrocinador, nós temos que dizer o seguinte, curta aí, dá o like, né? A segunda é, inscreva-se no canal. Isso é uma questão que nunca aconteceu antes na vida, mas agora se inscreva no canal porque é importante. E a terceira é que eu não sei o que é, mas eu vou dizer para vocês, ative as notificações. Dito isso, eu gostaria de apresentar, então tá, inscreva-se no canal, dá o like, ative as negociações, as notificações e tal. E nós estamos começando esse 4º episódio do Ponta de Gôndola, pegando toda essa manha desse processo digital e de internet. Nós estamos apresentando, eu quero apresentar hoje o nosso entrevistado, e eu também fiquei pensando em alguns palavrões para dizer como eu iria apresentá-lo. Se eu ia chamá-lo de sumidade, de autoridade, de celebridade, de entidade, e eu vou chamá-lo simplesmente de poeta. Tá? Eu estou falando de Luiz de Martino Coronel, uma das figuras intelectuais mais brilhantes que esse Estado já conheceu. Eu tenho a honra e o orgulho de apresentá-los para vocês nesse momento. Muito obrigado. Quando a gente ouve desaforo, a gente tem chance de revidar. Quando se ouve elogio, a gente tem que se encolher ou subir num banquinho para ficar à altura do mérito dos elogios que recebe. Olhando perante o espelho, mestre do realismo exato e verdadeiro, como dizia Manuel Bandeira, eu posso dizer ao longo de uma vida que já tem, meu longo andar, que eu não sou um homem que esteja naquela fase nem de bater palmas, nem de vaiar. Cumpri o seu destino, as fases que a vida lhe deu, uma vida muito múltipla. Fui coroinha, professor universitário, eu vendia polígrafo na frente dos cursos de pré-vestibular. Olha a Idade Média, olha o Renascimento, olha a Inconfidência Mineira. Aí o diretor do curso desceu e perguntou, tu não quer conversar com os alunos? Que o professor viajou, eu subi, fiquei professor de pré-vestibular com 19 anos. Não é? Depois tive um período na magistratura, foi uma experiência muito valiosa, conheci a justiça por dentro, mas tenho 2/3 da minha vida ligada à propaganda, à publicidade, e tenho 50 anos de ligação direta, densa, formidável,
humana com o supermercado, através do Grupo Zafra. Tá, já está avançando 50 anos na frente. Vamos começar lá atrás. Vamos começar lá atrás. Nascido em Bagé. Bagé. Até que idade? Olha, eu fiquei em Bagé até os 16 anos. Tá? Aí eu... Veio estudar na URGS, Direito. Fiz 2 vestibulares na URGS, Direito e Filosofia. Passei nos 2, tirei os 2 cursos. Passados uns anos, eu fiz 2 anos, fiz concurso para magistratura e fui para Canguçu, Novo Hamburgo, Campo chegaste Bom. a ser juiz? Era o tempo das pretorias, cheguei a ser 5 anos magistrado. Que maravilha! Aí volto para a propaganda, que eu já tinha exercido, já tinha sido mordido pelo vírus. Tá, né? Mas antes tu foste professor de Teoria Geral do Estado. Isso também... Essa matéria continuaria valendo hoje ou ela acabou em função da intervenção do Estado na nossa vida? Olha, de tudo fica um pouco, fica um rato no fundo do navio, diz o Carlos Drummond de Andrade. Eu não sei muito o que ficou em mim da experiência de professor de Teoria Geral do Estado. Ficou uma noção muito clara. Por exemplo, o que é democracia? Democracia é o regime baseado na participação popular, na riqueza e no poder. Se não houver participação popular na riqueza e no poder, é papo furado, é retórica, é fantasia. Conceito que o Teoria Geral do Estado me legou. Alguns conceitos ficaram para que eu entenda um pouquinho o mundo. Mas esse atropelo que as instituições passam a ter deixa o mundo caminhando em falso. O mundo caminha com perrengo, porque ele está caminhando em falso. Quando vê, surge um homem, entre 8 bilhões de homens, surge um Trump que coloca o mundo em pane. Então, está difícil entender o mundo. Há um filósofo francês que diz uma frase que tu vai guardar na tua algibeira. Hoje o que é não é mais e o que vai ser ainda não é. O mundo está numa modificação tão grande que quando eu vejo radicais da esquerda, radicais da direita, eu tenho a impressão, dá vontade de bater no ombro deles e dizer: vocês não viram que a história está passando por outra rua? A história está passando por outra rua. É a informática, é as grandes revoluções da comunicação, é a inteligência artificial, é o mundo do qual eu não participei, não vou participar, mas que eu sei que ele existe irresistivelmente. Isso se vê em tudo, né? Do dinheiro físico já não existe mais agora. Daqui a pouco quem tem dinheiro na carteira vai ser multado ou preso. Eu tenho uma piada que o cara chega na loja para comprar com dinheiro, a balconista diz: mas o que é isso aqui? Papel pintado? E tudo igual? 5 notas iguais? O senhor está querendo me enrolar? Só não tem cartão, não tem Pix, não tem nada? E a pessoa vai sendo levada. Antes, uma curiosidade, tá? Isso é uma curiosidade atemporal ao longo da tua vida. O nome coronel facilita, prejudica? Como é que tu convive? O coronel, esse é o coronel. Tu é o Luiz de Martino, mas sempre foi conhecido como coronel. A minha mãe se queixa disso, de ter omitido o sobrenome italiano. Isso, coronel foi uma coisa boa ao longo da tua vida, ser chamado de coronel, ou misturava com os coronéis do exército? Olha, eu devo ser franco. Se o cara era admirador das Forças Armadas, eu já tinha até uma credencial como ponto de partida. Se o cara era adverso, se o cara era contrário aos militares, eu já entrava meio rengo, já entrava meio mal. Mas, de qualquer forma, o teu nome é a tua biografia. Com o tempo, o teu nome é a tua biografia e se impõe sobre fatores menores, eu acho, né? A primeira vez que nós nos vimos foi na Praça 15, talvez, ali, na Êxitos Propaganda. Eu dizia que era melhor... O Coronel fundou com o Ricardo Campos e com o Plínio. Morreu ano passado. Em 1970. Êxitos Propaganda, aquele auge da propaganda, de clichê, de correr para fora. Humor. Calça cuecão não tem... De saco cuecão. Calça cuecão não aperta seus documentos. Olha que maravilha. Como é que foi a criação da Êxitos? Que idade tu tinha? Eu estava fazendo 30 anos, eu acho.
nós tínhamos uma agência com o Nenê Zimmermann, que era a letra Sim. 3. Aí O nós nosso amigo Nenê, saímos para abrir a Êxitos. O Plínio era um homem que entendia muito de artes gráficas, era um profissional de propaganda. O Ricardo se agitava no mundo do comércio e eu era a criação. E por incrível que pareça, aqui eu vou cometer um deslize da imodéstia, e eu lembro a frase do Ulisses Guimarães: o tempo nos torna modestos ou ridículos, mas devo dizer que ali, aqueles criadores de texto, Luiz Fernando Veríssimo, eu, o Cepé, criamos uma rádio que dominou a grande Porto Alegre. Era a Rádio Continental. Sim, maravilhosa. Scarpini previne, grite, reclame, manifeste sua opinião. O que derruba cerca de pedra não são os séculos, são os trovões. E vinha a censura, censurado. E eram as frases de humor. Rádio Continental maravilhosa. Ali onde com o Fernando... o Fernando Westphalen. Ali onde Saco e Cuecão, ali onde a Ipiranga se encontra com a Ramiro e cada uma segue para o seu lado. E era uma rádio extravagante e que tinha pitadas de ironia ao poder monolítico dos militares que governavam naquela época, não é? Então, nós tínhamos uma pitada de oposição que era muito simpática ao povo naquele momento. Era um toque sempre de muita criatividade no auge da propaganda brasileira, da DPZ, E aí, em seguida, eu dou um salto para a doçura humana, que é o início da criação dos comerciais do Zafari. Pois é, isso eu queria agora... O que nem todos sabem é que o Coronel, embora seja um intelectual, um poeta, um escritor, um compositor, nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto da composição, inclusive de músicas gauchescas e de maravilhosas e tal. O Coronel é uma pessoa, e por isso ele está aqui no Ponta de Gôndola, intrinsecamente identificado com o setor de supermercados e um dos grandes responsáveis por ter construído uma visão de supermercados moderna, avançada, adequada aos padrões de respeito ao consumidor, aos padrões europeus, aos padrões americanos de valorização do consumidor. O que ele fez através desse tempo todo, fazendo a campanha, as propagandas, a comunicação da companhia Zafari Supermercados, que hoje é tida por todos nós como o principal supermercado do Rio Grande do Sul e um dos principais do Brasil. Como é que começou essa relação com o Zafari? Eles tinham um supermercado pequeno na Carazinho, com as cadeiras de palha, nós subíamos lá, e houve um entrosamento de gente do interior. Me lembro do seu Antônio, eram 3 irmãos, Antônio, o Pedro e o Marcelo. E eu me entrosei muito bem, eles sentiram que eu era um interiorano como eles, tinha alma interiorana como eles. Um menino, né? 30 e poucos anos. 30 anos, né? E de saída propusemos uma campanha de Natal que era um terno de reis. Agora mesmo chegamos pelos rastros da alegria, como os reis conseguimos o facho da estrela guia. Então, surge uma propaganda natalina que não tinha nada que ver com comércio, com mensagem comercial, venha fazer suas compras no Zafari, nós estamos prontos para receber. Nada disso, era falar ao coração das pessoas, falar às suas memórias, emocioná-las. Eu quero dizer que zafarizou a propaganda brasileira. Foi um caminho que seguiu-se unanimemente. Não era mais preciso dizer, temos batata e cebola. Tínhamos que dizer, eu penso como tu, eu prezo a minha família como tu prezas, eu cultuo o Dia das Mães porque é um dia importante, eu cultuo o dia de Natal como um momento muito importante em que a emoção aflora, e nós podemos celebrar que nós temos emoções comuns que nos aproximam, nos tornam felizes quando estamos juntos. Então, essa visão de contemplar as pessoas pela emoção, sem essa blitz de venda fervorosa, apressada, custa tanto. O homem comum não guarda número, não adianta tu dizer, este copo estou vendendo apenas, ele custa R$ 4,40 e eu vendo por R$ 2,20. Não fica na mente das pessoas. Se tu disser, na hora que tu convidares a tua namorada para tomar um chopp nesse caneco, tu vai ver como ela vai estar contente. Tá, mas isso foi uma coisa construída, porque as pessoas não têm obrigação de perceber isso, a não ser os profissionais que trabalham no setor.
Mas vocês já perceberam que o Zafari talvez seja uma das únicas, se não a única empresa brasileira de supermercados que jamais fez uma propaganda batata, ovo, azeite, 4,40, 5,90. Não. Todas as propagandas do Zafari são institucionais. Economizar é comprar bem. Não vamos entrar no mérito do preço. Então, isso foi uma questão construída na contramão de tudo. Porque a ideia era que o varejo tinha que vender ou expor os seus preços. Obviamente que existem os encartes de oferta, mas propaganda institucional na televisão, nos jornais, vocês nunca viram isso. E isso é um mérito de uma pessoa que entrou lá e mostrou como fazer. Isso veio do nada, como é que foi isso com o seu Marcelo, a interlocução? Sim, como é que não vamos fazer propaganda sem preço? Não haveria nada disso se não houvesse da parte aqueles homens simples, não eram eruditos nem intelectuais, eram comerciantes, mas que tinham sensibilidade de saber o que as pessoas gostam de ouvir. A propaganda é bem-sucedida quando ela corresponde a uma equação muito simples, o que eu quero dizer e o que tu gostas de ouvir. Se tu acha que vai predominar o que tu queres dizer, tu vai fazer monólogos vazios. Tu precisa dessa equação do equilíbrio entre o que tu queres dizer e o que as pessoas gostam de ouvir. Então eu pego uma frase de um filósofo, de um poeta lá do século XVI. Somos anjos de uma só asa, somente abraçados podemos voar. E constrói um filme de Natal com essa mensagem. Neste Natal, receba o abraço de quem você ama, com essa frase maravilhosa do poeta que foi até perseguido pela Inquisição. Então, nós temos essa coisa de que um apelo poético irresistível. Eu me lembro uma vez um filme que nós estávamos fazendo do Zafari, e a produção já sabia o que de fazer das imagens, que eram aqueles anjos empoleirados nos grandes edifícios daquela fase do Borges, dos grandes governadores do Estado lá, dos positivistas, eram os anjos naqueles edifícios. Era preciso achar uma frase que dissesse aquilo. E eu digo, eu sei a frase. Fernando Pessoa, há sempre um anjo a nos dizer que a paz é possível. Essa frase hoje cairia como uma luva. Há sempre um anjo a nos dizer que a paz é possível. Ou seja, eu fui durante 50 anos o cara que tinha essa frase, que dizia aquilo que as pessoas amavam ouvir, emocionavam-se ao ouvir, e com isso construía-se as mensagens. Não, e não é uma questão apenas de propaganda, não é apenas um anúncio, são conceitos impregnados na forma de crescer da empresa. E uma equipe de produção maravilhosa. Por exemplo, né? um trabalho que o Coronel fazia, que tinha a participação do Sérgio Montserrat, e tinha a liderança do seu Marcelo Zafari, era de transformar as lojas do Zafari numa extensão da casa das pessoas, recebê-las com carinho, recebê-las com conforto. E não é à toa, essas coisas foram construídas a partir de conceitos. Você imagina quando eu fui a São Paulo, com a concordância do seu Marcelo, do seu Antônio, do Pedro, conseguir fazer aqueles painéis do Zafari Higienópolis, com artes do pintor Nelson Jungblut. Imagina, olha que maluquice. Quer dizer, um supermercado inaugura pintado um supermercado com obras de arte. Do Nelson Jungblut, aqueles painéis que estão lá maravilhosos, Rio Grande do Sul tratado de uma forma moderna, criativa, como fazia o Nelson Jungblut. Ou seja, eu não gostaria de acreditar que a propaganda tornou-se algo eletrônico, algo de apertar botões. Eu vou dizer a frase do Pepino. O Pepino, uma vez, era aquele menino que saltava de asa delta lá no Rio de Janeiro. Ele disse, no amor único músculo que não pode falhar é o coração. Eu digo que também na propaganda não pode falhar o coração, não pode falhar a emoção. Se tu retirares, entregares para os computadores e para soluções eletrônicas, tu vai gelar o que é para ser quente, o que é para ser humano. Ou seja, não perca-se a possibilidade de conferir densidade humana ao teu poema, à tua publicidade, à tua vida.
tem que conferir densidade poética à tua vida, ou ela fica muito pobre, ela fica rastejante. Ou seja, saber que existem sentimentos que nos empolgam, que nos tornam melhores, que nos tornam acesos perante a vida. Esses dias eu vi também uma outra questão, o Roberto Duailib, que já está com 90... Converso muito com ele. 91 anos, ele reclamando de que as pessoas não valorizam mais a experiência, que uma pessoa não é mais capaz de criar nada a partir dos 80 anos, que eles reclamam, e na realidade ele estava dizendo que não, que essa experiência de vida, toda essa bagagem, olha o que ele acabou de falar, a questão de colocar emoção, isso é uma coisa básica. Quando perguntaram para Picasso qual era a melhor fase de sua pintura, ele disse, a melhor fase da minha pintura é a próxima. E ele já estava com idade avançada. Mário Quintana escreveu Apontamentos de História Sobrenatural. Já tinha 70 e tantos anos. Ou seja, o aprender a fazer, o tempo ensina, não retira o conhecimento. Eu acho que essa é uma visão muito... A propaganda, na medida que ela tiver essa visão de que apenas uma nova geração eletrônica tem como manejar seu dialeto, ela vai empobrecer. Ela tem que juntar a dimensão do tempo. Não foi o Papa Francisco que diz, não me preocupa a inteligência artificial, me preocupa mais a natural. É a natural, é essa que me preocupa, é essa. Muita gente burra hoje em dia. Quer dizer, nós que estamos de olhos acesos e os pés sobre a terra, estamos assistindo um milagre. Um milagre. Em plena era fria, guerreira, com guerras estúpidas, um homem, na simplicidade, dizia que o importante era acolher e não converter, acolher as pessoas, acolher a maneira que elas são. Isso deslumbrou o mundo, porque ele estava dizendo que o mundo precisava ouvir e queria ouvir. Silenciosamente, pacificamente, com meiguice, ele transmitiu a mensagem que o mundo precisava ouvir. Precisava, queria e não poderia deixar de ouvir. Isso que me parece. Nesse sentido, ele foi um grande publicitário também, né? A comunicação, ela é um dos pilares do desenvolvimento de uma empresa, né? A comunicação pode direcionar a empresa para ser bem vista, mal vista, mais ou menos vista, ou invisível aos olhos do consumidor, né? E, obviamente, que o Zafra, embora tenha todo um trabalho, óbvio, ninguém vai desconsiderar, de logística, de dedicação, de suor... Profissionais etc, muito valiosos, né? Profissionais muito valiosos. É óbvio que a comunicação teve um viés importante nessa história. Tu tinha noção de que estava construindo um conceito ou eram coisas diárias? Assim, não, houve um momento que a gente tomou consciência que a gente carregava um carro alegórico muito especial, né? Carregava uma mensagem, uma maneira de se comportar da qual nós não nos afastávamos. Tinha consciência. E depois tinha pessoas... Porque aqueles filmes, por exemplo, de Natal eram caríssimos. Sim. Caríssimos. Você não tem noção o que era produzir um filme. Eu me lembro aquele da construção da igreja, me lembro que eu fui o redator dele. O Zé Pedro montou uma igreja. O Zé Pedro era o diretor de cinema, o produtor. Fez uma igreja, construiu-se uma igreja. Imagina. Construiu-se uma igreja. Me lembro que a condução do sino, uma beleza, correndo, caindo pétala das árvores e os sinos vindo. Quer dizer, havia sempre uma mão do Beto Filomena, um criador muito competente de soluções visuais, aliado ao Zé Pedro, formar uma dupla maravilhosa. O negócio era plantar uma ideia boa que o avião decolava, né? Em 1999, o coronel funda a agência Matriz, que até hoje é a agência que atende a Companhia Zafra. Quer dizer, então nós estamos falando aí de entre o início do trabalho e hoje... Sim, de 71 até... 55 anos, 54 anos nós estamos fazendo. 54 anos. Olha, é talvez um dos trabalhos mais longevos de comunicação para alguma empresa, entre elas, né? Esse conceito criado pela Exos, depois pela... As agências, as empresas trocam de agência de propaganda de tempos em tempos, né? A propaganda é troca de emoções, foi sempre esse o conceito que nós levamos. Propaganda é troca de emoções. Quem não souber trocar emoções vai fazer uma coisa fria, né? E isso puxava comportamento... Hoje a propaganda me entristece.
hoje, desculpe essa confidência tão pontual, me entristece. Eu vejo empresas com pujança econômica, com investimento na produção dos seus comerciais, mas que não chegam nem à alma, nem ao coração, nem à mente. Passam indeléveis, indeléveis. E talvez fique um pouquinho pela repetição e nunca pela capacidade de falar. Para um pouquinho. O último grande comercial que eu assisti foi dos carros... não foi de carro, em que eles falam das coisas que tu gosta na vida, não abdica das coisas que tu gosta por coisas suntuosas. Não te esquece que existe... Tu gosta de bom restaurante, mas não te esquece da comidinha boa que a tua mãe faz, sabe? As coisas... Mitsubishi, eu fiz essa propaganda, lembrando as coisas ao teu alcance e que são generosas com a tua vida. Não te perde delas, não te perde. Quer dizer, tem um lugar, tem um arroio, tu gostava de tomar banho, volta a ele. Né? Teus amigos. E os amigos que a gente vai deixando no caminho, alguns morrem, alguns saem de cena, mas quando tu começa a ter lembrado o valor que os teus amigos têm na tua vida, a vida é muito vazia se tu não tiveres amizades bonitas, que tu telefone para saber como é que está a tua vida, como é que está teu filho, como é que estão indo as coisas. É isso que tem que ser mantido. E é esse espírito que a propaganda tem que conduzir. Mas não é conduzir formalmente, conduzir com gesto. Não adianta botar a guriazinha de oclinho. Não adianta, tem que saber se esse rosto... Tem uma cena na história do cinema... Cecil B. DeMille, que fazia aqueles filmes bíblicos, e o John Ford, que fazia faroeste. E o dinheiro da Metro estava indo para os filmes do Cecil B. DeMille. E o John Ford reclamou, vocês não sabem que o rosto humano diz mais que uma pirâmide? O rosto humano diz mais que uma pirâmide. O rosto humano diz mais que uma pirâmide. Ou seja, tu é capaz de expressar todo um universo de emoções, as mais profundas, as mais cintilantes, num simples olhar. Olha a Fernanda Montenegro na cena que ela lembra o Alzheimer da mãe, né? Sim. No filme Estamos Aí. Um rosto paralisado, o que diz, capaz de dizer tudo aquilo. Não é? Me parece. Essa é a minha visão que eu tenho de arte. Dizer um poema, um gaúcho chega para mim e diz assim... Havia uma lua em desmaio quando a Aurora teve um filho. O sol enfiou as esporas e galopou seu tortilho. O que tu quer dizer com isso, coronel? Eu digo, olha, eu não sei, só sei que é bonito. Não precisa explicar muito. O coronel, além da questão da propaganda, especificamente, de ter criado filmes maravilhosos na história da Companhia Zafari, fez todos os discursos das inaugurações, ele que redigia. Redigia junto, nós discutíamos horas e horas. Ele fez toda a parte de comunicação da empresa ao longo desses anos, ele conviveu com uma figura brilhante, que foi o seu Marcelo Zafari. Né? Eles têm a sabedoria dos degraus, né? Uma geração, seu Francisco passa para os 3 filhos, o Antônio. Esses 3 filhos passam para os irmãos mais jovens, é o Ivo, o Ayrton, Cláudio, o Ayrton. Grande Ayrton. O Ayrton tem sido um grande apoio nos meus projetos culturais. Não é nada, nós fizemos 94 mil exemplares de dicionário, quase 200 mil livros infantis. O Ayrton segue essa tradição da Companhia Zafari, dessa comunicação afetiva, dessa comunicação que envolve as pessoas. O Zafari, há 21 anos, edita um dicionário em que ele retrata, ele reproduz, ele volta com todas as grandes lições dos maiores escritores, né, da história, né? Sim. Com lavra do nosso amigo, com edição do nosso amigo Luiz Coronel e a Simone Pontes, minha grande amiga. Começamos com Mário Quintana, Érico Veríssimo, veio vindo, Garcia Marques, Fernando Pessoa. O último foi o dicionário Mia Couto, que vai estar em Porto Alegre, dia 31 de maio. Ele e Gilberto Gil estarão fazendo conferências em Porto Alegre. Maravilha, bota ali para a câmera. Mia Couto. Mia Couto. Mia Couto é uma frase muito linda. Deus habita os lábios de quem reza. Não é? Que maravilha. Ele é um pensador, poeta maravilhoso. Eu aprendi muito fazendo esse dicionário. Eu diria
que eu não me sentiria um ser razoavelmente culto se não tivesse feito esse dicionário. É Porque mesmo? cada dicionário me obriga a quase que ler a obra completa. Sim. Então, me apaixonar por Shakespeare, me apaixonar por Borges, né? Cada um. Agora, Barbosa, agora fazendo o nosso, tentando fazer o dicionário, o Vargas Llosa, figura empolgante, né? O Vargas Llosa... E é bom porque mantém os dicionários em posições políticas independentes. Se o Vargas Llosa pensa para cá, se o Neruda pensa para cá, não nos interessa. Interessa o valor literário da obra, né? O valor literário. Vocês terem uma ideia, eu tentei resgatar... Como a palavra surge na obra do autor. Por exemplo, como a palavra mistério surge na obra do Guimarães Rosa. Tudo é um mistério, inclusive os fatos, né? Então, como a palavra inclusive os fatos. Como a palavra surge no dicionário. Então, nós temos, cada dicionário tem 1000 verbetes e 22 críticas de profissionais do mundo. Agora nós estamos procurando os críticos que vão analisar Vargas Llosa. Então, crítico da Espanha, crítico da França, crítico da Inglaterra, crítico do Peru, né? Eu tenho orgulho de tê-los todos na minha prateleira. Eu tentei levantar a questão da obra literária do Luiz Coronel e desisti no caminho porque eram tantos livros, ensaios e composições, é o compositor. 5 volumes, Comédia Gaúcha. 5, eu sei que o primeiro livro chama-se Mundaréu e foi escrito em 1973, é isso? 73, era um menino. O que é? Ganhou o prêmio o Ministério da Cultura. E eu me achei um grande escritor, fiz o segundo volume. Mas Mundaréu é crônicas, poesias? Poesia, poemas. Então, eu já me que lembro veio naquele livro tem os poemas que traziam as marcas da magistratura. Tinha um poema, A Viúva. A viúva era uma menina que entrou no fórum e disse: doutor, a família do meu ex-marido pode me proibir de usar minissaia? E eu achei que não tinha nem no Código Civil, nem no Código Penal, nada a ver com isso, né? Então tinha um poema, A Viúva. Em torno de rosa eu vejo parentes em arandela. As formigas do desejo já correm no ventre dela. Que maravilha. E de onde é que veio essa verve? Tem uma influência da mãe nessa história? Não? Eu me lembro, menino em Bagé, havia o IMBA, Instituto Municipal de Belas Artes, onde a minha irmã Maria Amélia declamava Drummond, declamava Bandeira, e ela me levava para não voltar sozinha de noite. E o gurizinho via os poemas modernos já de saída, não é? Então, eu fui batizado muito cedo pela literatura, pela poesia dos modernos. Então, eu nunca cheguei a ter uma... Porque a cultura gaúcha está dividida em 2 flancos. É a cultura tradicional que segue o eixo Jaime Caetano Brown e a poesia que busca a modernidade, que aí já segue mais o caminho do Simões Lopes Neto. Esses 2 veios caminho. Hoje triunfa... Jaime Caetano Brown e Simões Lopes Neto. São dois caminhos. Eu me filio como criador à modernidade. Eu, Fogaça, Sérgio Rojas, Mário Barbará. Mas a linha tradicional triunfa. Se tu vires determinados programas de televisão, tu sente que a linha tradicional deu glorificação do Rio Grande, paixão pelo Rio Grande, essa linha mais ufanista é mais Jaime Caetano Brown, que eu considero um grande poeta. É interessante, né, Coronel, porque ao mesmo tempo que tu é considerado um intelectual, um poeta, um escritor, uma pessoa sempre de muita elegância pessoal, tu é o chão lá, gaúcho, tu não é daqueles caras que anda piochado, mas tu tem coisas maravilhosas. A grande obra regional é de Despilchados. Nunca ninguém viu Érico Veríssimo de Xiripá, nunca ninguém viu o nosso médico psiquiatra... O Scler? Não, não, que escreveu sobre o Rio Grande do Sul, muito sobre... O nosso contista, que tem até o Instituto Ciro Martins, Ciro Martins Pilchado, nunca ninguém viu. Os caras... Quintana também não. O Quintana não pisava no regional, não.
Ele tem Mas pouquíssimo. e como é que veio essa questão? Tu participou de... Sim, eu fui criado, das calandras, não sei eu o fui quê, criado, eu fui criado. Califórnia? A minha mãe casou em segundas núpcias com um tratorista de Piratini. E eu ia para Piratini e andava nas fazendas pendurado nos tratores. Que maravilha. Quando um gurizinho de 8 anos, dos 8 ou 14. Que maravilha. Convivi muito com as campanhas, dormi muito em galpões com meu padrasto e ouvi o jeito deles falarem. Tudo isso ficou comigo. Quando eu fui escrever a Comédia Gaúcha e as letras das canções regionais, tinha o Rio Grande do Sul dentro de mim. Tinha maneira de ser do gaúcho. E é engraçado que nenhum humorista brasileiro conseguiu imitar o gaúcho, porque ele fazia o porto-alegrense, não o gaúcho. Sim. Gaúcho é requebro no povo novo, sempre minhas andanças. É aquela outra história, né? Uhum. E o gaúcho é um ser bem... O gaúcho não entrava em casa de ninguém de chapéu. Hoje os gaúchos chegam do restaurante, estão com aquele chapéu, parece até mexicano. Sim. Não é? Uhum. Então as coisas também elas se moveram para outros patamares, né? Mas em arte só fica o que há de bom. Veio para Porto Alegre Francisco Alves e o Noel Rosa. Noel Rosa foi lá parar num hoteleco vagabundo da Voluntários. E o Francisco Alves para o Plaza. Voltam, cada qual a sua vida. Francisco Alves quase ninguém mais falou nele. Noel produziu para uma prostituta que lhe abanava da janela. Até amanhã, se Deus quiser, eu volto para te ver, ó mulher. Que maravilha. Ficou eterna a música que ele fez. Ou seja, em arte fica o que é de bom, né? O que tem grandeza criativa permanece. O que não tem pode reunir 100 mil pessoas num estádio. Se não tem o milagre da criação, o tempo dispensa. O tempo dispensa. Não há... E a gente perdeu um pouco isso agora, né? Ultimamente. Sim. Perdeu muito, né? O desabamento. O Wisnik escreveu uma tese que a identidade brasileira era revelada pela sua música popular. Mas esse ciclo terminou. Aí entra o quê? Entra um ciclo de música comercial, prontinha, que não fala da alma de ninguém. Ou seja, um sertanejo que não é do sertão, um forró que não é do morro. Então, são mentiras. Como é que dizia? No século XVII, Spinoza dizia que existe aquela arte que corresponde ao que tu tens dentro de ti, ao que tu vives com isso, ao teu esplendor interno. E a outra que é a arte que vem pronta e te coloca e tu consome sem sentir, sem mastigar, sem deglutir. Ela vem pronta para ti. Esta não alimenta a tua alma. É o fast food e a comida de panela. Fast food cultural. O fast food cultural pode fazer grandes eventos, mas não tem legado. E hoje tu liga e vê a música popular, tu não vai ver encontrar. Tu fica falando do Caetano, do Gil, que tem tudo 80 anos, do Milton Nascimento, do Chico. Se eu quiser falar com Deus, do Gil. Olha que maravilha, Chico Buarque. A gente tem, hoje em dia, tu tem 1 ou 2 ou 3 mais destacados em função da mídia massiva, propriamente, do que quem é que conhece a obra do fulano, do Beltrano, do ciclano. A menina não conhecia Chico Buarque. É? Vocês já notaram que a gente liga a câmera e sai falando, né? Então nós estamos aqui num bate-papo como se fosse papo de bar. Eu queria voltar a destacar, agradecer a Agas, que está nos apoiando nesse ciclo de episódios do Ponta de Gondro, e perguntar... Que nome feliz, hein? Bom, né? É muito bom. Eu estava... É onde o supermercado te aperta a mão, né? É verdade. Ponta de Gondro. E quem está na Olha, Ponta de Gondro... Olha, não perde essa frase. A Ponta de Gondro é onde o supermercado te aperta a mão, né? É verdade. Porque é ali o teu primeiro encontro, né? Quem está em destaque está na Ponta de Gondro, né? Quer dizer, realmente foi uma felicidade muito... é uma questão, eu devo atribuir ao meu filho, Rafael, que é publicitário. Eu estava criando um nome para o Ponta de Gondro, e eu disse, como é que eu vou fazer supermercado em destaque, super news? Eu disse, para, pai, faz alguma coisa mais, bota um Ponta de Gondro, por exemplo. Eu disse, Ponta de Gondro, eu fiz a revista Agas durante 28 anos, e tinha uma seção
chamava-se Ponta de Então, Gozo. estava pronto, então, o fechou, berço estava pronto. Nasceu e nasceu pronto. Mas agora entrando na questão do... Eu queria ainda tocar a questão do compositor Luiz Coronel. Olha, 1971, eu passo para Marco Aurélio Vasconcelos, meu grande parceiro, a letra de Gaudêncio Sete Luas. A lua um tiro alvo e as estrelas bala e bala, vem minuando e eu me salvo no aconchego do meu pala. Era uma letra que, em vez de ter uma narrativa, eu vinha vindo, passei graxa na minha carreta, fui visitar o velho pago. Não, aquela história que é a tradição. Era um jogo de 5 metáforas, 5 imagens. O que é a metáfora? A metáfora é quando a irrealidade ilumina a realidade. Como é que dizia Jean Cocteau? A arte é uma mentira que ilumina a realidade, né? Compreensão da verdade. A verdade é opaca e ela é iluminada pela metáfora. Então eram 5 metáforas, comecei os cantos de Gaudêncio Sete Luas, os cantos de Leontina das Dores, que será tema do Dia das Mães, do concerto, né? Sobre a mulher gaúcha. E é interessante que eu escrevi como se eu fosse mulher. Eu não escrevi homenagem à mulher, é como se eu fosse mulher. É uma mulher que tem um filho. A colina de meu ventre agora se fez montanha. A vida que me aninha, por onde eu for me acompanha. Estenderei no aramado alvos coelhos e alvas fronhas, para que pensem que minha casa posam garças e cegonhas. Quer dizer, eu estou sendo uma mulher grávida, eu aqui, o compositor, sim. Não é? Então, esse ciclo foi muito rico. Califórnia, e aí ela abria 2 brechas, a tradição, que eram as músicas campeiras, as músicas de tradição, e as músicas de projeção folclórica, que era a modernidade. Nesta linha entrou Vitor Ramil, entrou Cleito Cledir, entrou Fogaça, entrou os compositores de Uruguaiana, São Borja, Aparício Varrilo, uma leva de compositores compondo na linha da modernidade. Então, nessa linha da modernidade, eu construí uma obra bastante grande que eu agora comecei a reunir 35 parceiros para começar a dar uma linguagem. Hoje tu tem a capacidade de fazer um livro, eu ainda não fiz isso, e colocar um QR Code, como é que se chama? Colocar todos os poemas aqui. QR Code. Aqui, junto. Sim. Então, aproveitar essas novas tecnologias e começar a passar adiante essas composições com Marinho Barbará, Sérgio Rojas, Marco Aurélio Vasconcelos. Grande Sérgio. Todos esses compositores que me deram a honra de ser meus parceiros. Tu tem ideia de quantos livros tu publicou já? 80. 80, só 80. 80 livros. Então, tu não fez 100 ainda? Não. Eu acho... Estamos a caminho. Olha que eu trouxe para ti, eu recebo com muita alegria. Homo Sapiens. Por que Homo Sapiens? Porque ao lado do poema tem frasezinhas do meu jogo de Sapiens que eu faço com você. Sim, que maravilha. Olha aqui. Agulha é um pecado que Deus não perdoa. Aplaude. O Brasil marca encontro com a história e não comparece. O problema da velhice são 3. O primeiro é a falta de memória e os outros 2 me esqueci. O presente é o passado de roupa nova. O mar é o jardim da infância das baleias. O mar é o sambódromo da lua cheia. O Rio Grande do Sul é um estado ao sul de si mesmo. É um Uruguai que fala português. Num segundo, cabe o mundo se for denso e for profundo. O que não for amor, amor não será. Da semente da abóbora nunca vai nascer um girassol. Que maravilha. Isso aqui são frasezinhas que são zapeadas aqui dentro, fazendo companhia aos poemas. Maravilha. Agora, voltando ao escopo da nossa história, como tu vê hoje o setor de supermercados? Que tipo de contribuição ou dica tu pode dar para aquelas pessoas que estão operando essas lojas nessa linha? Bom, tu tens hoje os macro supermercados que já não tem 30 mil itens, tem 15. Estou fazendo 2 reduções. Então, tu tem mais uma operação mais que as pessoas estão muito ansiosas com a questão preço. Então, para satisfazê-las, entrou essa operação dos macro atacados, que está tendo muito sucesso. Eu acho que essa tendência é um pouco irreversível. Quem apostou em micro lojas, nós assistimos no Rio Grande do Sul, não se deram bem. As operações maiores
Mas eu acho que... Chamados atacarejos, né? Eu acho que nada está definido. Hoje nada está definido. As tendências evoluem numa pressa que... o mundo não para nos fotografar. Nós é que temos que sair correndo para acompanhar o seu passo. Está muito rápido as mutações. As questões de bar... Se não houvesse os bares, eu acho que a humanidade já tinha desistido de tudo. A cidade está cheia de barzinhos, cafés. As pessoas estão precisando falar, conversar. Esse dia eu fui jantar no restaurante, entrou o casal, cada qual era mais lindo um que o outro. Jovens, resplandecentes. Cada um sentou, pegou o celular e ficou digitando. Aí chamaram o garçom para tirar os dois de rostinho junto, voltaram para o seu lugar, cada um ficaram mandando a fotografia para os seus... Sim. Não houve um carinho, nem sequer tomar um vinhozinho para... Ficaram tomando Coca-Cola. Não que Coca-Cola não seja bom. Então, eu digo, será que é esse o mundo que vem aí? Se é esse o mundo, eu não vou sair mais. Eu não sei. Eu não sei sair assim. Eu sei sair, tomar uma caipira, conversar, trocar ideia. Está se perdendo aquela coisa, inclusive no varejo, né, de receber o consumidor como... O consumidor está entrando ali, está se consumindo, aquele afeto, aquela coisa está se perdendo, né? Tu imagina, um Zafari tem quantos mil funcionários com 20 anos de casa, tem 1000, não é? 20 anos de casa. Quer dizer, isso cria uma familiaridade, cria relações muito profundas. As relações têm que ser ricas, se forem pobres, elas não são abençoadas. Isso era uma coisa que foi construída lá dentro. Eu tenho na minha casa a dona Eliane, que eu chamo a dona Eliane, a minha governanta, Eliane Marcondes Ferraz, de Orleans e Bragança. É a senhora que trabalha na minha casa. Você é uma amiga minha. Quando eu quebrei o pé, ela disse, eu não vou tirar férias, vou ficar cuidando do senhor. Quer dizer, isso não constrói relações de amizade, que tenha algum conteúdo de pertencimento, as coisas ficam vazias, né? E isso é um trabalho que não pode ser perdido, ao contrário, tem que ser redescoberto a cada dia, né? Que o funcionário sinta orgulho de trabalhar, que dizer eu sou um homem que pertence a tal empresa, que trabalha, como na época das revoluções gaúchas. Eu sou gente do Bento Gonçalves, né? Sim. Aquilo dizia tudo, né? Sim. Sou gente do Bento Gonçalves. O pertencimento, essa ética do pertencimento não pode se perder com o cliente e com os seus funcionários. Aquela relação do cliente se dá bem com o gerente de loja, ele bate papo com o gerente de loja. O gerente de loja vai conversar com ele, qual é o produto novo que chegou, o que está em oferta. Humanizar a relação, meu Deus. Se as relações ficam frias, o que é frio, Deus vomita, não é? Sim. Porque a gente vem da história dos bolichos, dos armazéns, do Seu Vicente, eu me lembro da minha infância, vamos no armazém do Seu Vicente, chegava lá o Seu Vicente, por mais antipático e chato que ele pudesse parecer para uma criança, era o Seu Vicente, dava um pirulito, dava uma bala, dava não sei o quê. E a forma de fechar o pacote? E tu sabia, conhecia o Seu Vicente, Seu Zé, em APA, o dia de pagar a carteirinha. A caderneta, aliás, é uma coisa que a gerações... Eu ia correndo... Lá na Praça Esporte em Bagé, era alegria quando mandava eu pagar a conta do mês, porque sempre tinha Inhapa. Inhapa. Não, as novas gerações não têm noção. Cada cliente tinha uma carteirinha, uma caderneta, que anotava semanalmente ou diariamente o que ele tinha comprado, com um detalhe, ele levava a caderneta para casa. Quer dizer, se ele arrancasse uma página lá, no final do mês ele chegava com a caderneta em que ele tinha anotado o que tinha comprado e o Seu Vicente lá cobrava dele o valor. Né? Era disso. A gente assiste e vem a nossa tese de novo, as mutações formidáveis do mundo, né? As mutações formidáveis do mundo. Não gosto muito de ver esses edifícios envidraçados, porque os pássaros pensam que o céu continua e morrem batendo de cara nesses vidros. Ou seja, hoje a humanidade está convidada a dizer: vamos resolver os problemas ou vamos afundar?
eu não quero que o tempo me passe pessimismo, mas as coisas chegaram a um momento bem, bem grave. A maneira que os mares estão avançando sobre as cidades, a maneira que os vendavais acontecem, coisas que não... Eu me lembro que eu escrevi uma vez, vou tirar isso do meu livro, Muro de Berlim, Muro de Berlim, Muro da Mauá, tudo que separa, um dia tem que desabar, uma coisa assim. Não pode tirar o muro da Mauá, não pode tirar, não é? O mundo mudou. Os desafios são cada vez maiores. O que existe de mísseis atômicos circulando pelo ar destrói a Terra em 5 minutos, né? Sim. Então, a vida e a morte é verdade. Estão se olhando face to face, né? Se olhando a vida e a morte. Aliás, tu tem uma frase que tu estava me dizendo antes aqui de começar o nosso episódio, em relação à morte. A morte é muito pequena, como é que tu disse? Não, eu estava dizendo que a vida de um ser humano é muito grande para morrer de forma insignificante, como as pulgas, como as borboletas, como os elefantes. E nós temos uma vida inteira tomando banho, botando desodorante, né? Cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, cuidando de criar uma vida com elegância, né? De repente, num dia, tu vai virar cinzas, né? Eu não gosto, eu acho que não tenho nenhuma admiração pela morte, não é minha parceira, não é minha amiga. E como eu tenho um canto do Gaudêncio que diz: vem morte, te espero de adaga na mão, né? Te espero com a adaga na mão. Te espero de adaga na mão. Tu foste presidente do Festival Mundial de Publicidade, foste Muitos patrono anos. da Feira do Livro, é autor de 80 livros, construiu toda essa comunicação do setor de supermercados de uma forma diferente. Isso tem que ser creditado ao Luiz Coronel, isso tem que ser creditado. Essa comunicação diferente de um supermercado, que hoje alguns outros tentam também buscar na mesma linha, foi uma coisa que saiu da cabeça dele. O que tu mais te orgulha nesse processo todo? Olha, eu hoje me orgulho. Eu vou dizer uma frase do Darcy Ribeiro. Na propaganda eu tentei inserir uma grandeza poética que sensibilizasse as pessoas, que convencesse pela emoção. Na música regional eu tentei passar um traço de modernidade, de uma linguagem contemporânea, não mais apenas a linguagem patriótica da tradição. Não é? Então, tanto na música, na literatura, na poesia, ou seja, hoje eu faço videopoemas, usando a minha experiência de publicitário, pego os poemas e dou uma linguagem gráfica para eles, pictórica para eles. Ou seja, do Causo Gaúcho, escrevi 5 volumes de causos, são 200 causos de humor escritos com extremo cuidado literário, nunca apelando para palavrões. Esse já foi cinema, peça de teatro, e acho que tem futuro esses 5 volumes dos causos gaúchos, não é? Tem um causo gaúcho que eu gosto muito porque se refere a livro. O pai diz assim: vamos levar o guri para a Feira do Livro, quero que o guri seja doutor. E o casal se manda, leva o gurizinho, o Gutinho, para a Feira do Livro. O guri se perde na Feira do Livro. Anúncio de livro, lançamento de livro, banda, música. E ele vai lá no guarda, puxa o casaco do guarda e diz assim: seu guarda, o senhor não viu um homem de bombacha com uma senhora de vestido floreado, sem um gurizinho que nem eu? São causos como esse, são 200 contados. Né? Sem um gurizinho que nem eu. Sem guri, são 200 causos contados. Então, eu digo assim, tentei, em tudo que eu fiz, ter um projeto de modernização. Aí eu digo a frase do Darcy Ribeiro: as minhas derrotas são o meu sucesso. As minhas derrotas são o meu sucesso. Que maravilha. A frase é do Darcy Ribeiro. E eu adotei por minha. São coisas que, se não triunfaram, pelo menos deixaram um legado.
Quer dizer, se tu tem 3 músicas dentro do regionalismo que estão consagradas, Gaudêncio Sete Luas, Cordas de Espinho e Pilchas, que estão com mais de 30 gravações, não passasse em vão. Na propaganda não passasse em vão, na literatura não passasse em vão. Alguns poemas, agora vem os poemas de mães, né? Também, que eu tenho a impressão que vão ganhar alguma sobrevivência no tempo, não é? Porque ninguém escreve nada para ser eterno, escreve para dizer o seguinte: eu tinha algo a dizer e disse. E na poesia, tu conhece, tu és o escritor de livro de poesia, tu sabe muito bem, tanto quanto eu, que se tu não tiveres um lirismo verdadeiro... Uma verdade para ser dita não vai funcionar. Não adianta tu dizer depois... Vamos construir aqui, não. Não adianta tu dizer depois do 3º copo só bebe Guaraná, não bebe laranjada e Guaraná. Não se mente em arte não se mente. A arte é uma coisa... Isso é uma frase, não se mente em arte. Não se mente. A arte é uma coisa que... eu estou deitado, me surge uma frase que eu acho que o amor é uma pergunta que um corpo faz a outro corpo, mas quem responde é a alma. Se me vê uma frase como essa, eu me levanto da cama para não perder. Vou lá no computador, vou escrever. Sim. Não posso perder. Sim. Surgiu, não sei de onde, sim, porque a inspiração é um nômade com valise, né? Ele traz uma valise, coisas que faz parte da tua experiência, do que tu vivesse, do que tu ouvisse, mas é também um dado misterioso. De onde é que vem isso? Por que vem, não é? Não é? Nós estamos chegando ao final, mas tuas paixões, quais são elas? Tu gosta de cozinhar? Gosta de... O que tu gosta? Olha, eu sempre fui apaixonado pelas mulheres que eu tive, né? Não foram poucas. Eu nunca fui muito... Eu sempre fui meio assim... Entrava de biga e saía de maca, né? Nunca fui muito vitorioso nesse campo. Entrava de biga e saía de maca, isso é bom. Gostou dessa frase? Entrar de biga e saía de maca. Mas sempre foram pessoas muito importantes. Se eu tirasse da minha vida as experiências amorosas, era igual um nômade numa cidade vazia, batendo de porta em porta numa casa que não tem ninguém, né? Fosse formalmente casado, não? Fui casado uma vez, muito bem casado, tive duas filhas, que são maravilhosas, a Luciana e a Melina, e depois tive relações com os quais tenho mais 2 filhos, o Mateus e a Paloma. E acho 4 filhos. 4 filhos. Acho que os filhos são uma continuação da nossa vida. A única coisa que nós não podemos errar na vida é com nossos filhos. Nossos filhos não podemos errar, né? Esse abraço não pode nos faltar. Não pode nos faltar. Se faltar esse abraço, o filho e os pais são relações que não é relação só de amigo, que não é relação só de pai, é uma relação que vasculha minúcias da alma humana. É uma relação muito profunda. E tu não pode querer tratar todos os filhos iguais. Eu discuti muito com um amigo meu, que ele é muito rico, então começa a fazer continha. 25 para cada um. Não é assim, cada um é um. Cada um é um bloco de ansiedades, um bloco de esperanças, um bloco de carências. Cada um é um, né? Com os filhos não pode errar. E que não te falte abraços, né? O ser humano dentro da placenta agita os braços e quando sai da placenta sai agitando os braços à procura de abraços. O ser humano é um mendigo de afeição. Se ele não consegue realizar esse abraço, ele pode ser dono, chefe mundial da Terra, ter conta bancária exuberante, saltar dinheiro do cofre, basta abrir o cofre vomita dinheiro, não vai ser feliz se não houver pessoas que lhe abracem com um grande querer bem. Que maravilha, nós já estamos chegando no final, né? Eu volto a repetir aquele bordão de que tudo que é ótimo passa rápido. As coisas lindas, mesmo que findas, eternas serão. Olha que maravilha. Nós estamos entrando de alguma forma para a eternidade com esse podcast gravado. Não esqueça aquela coisa que eu falei no início, ativar as notificações, se inscrever no canal e dar o like. Eu queria, então, colocar a palavra à disposição do Luiz Coronel, antes que ele dê o autógrafo aqui.
Para que ele faça um fechamento com toda essa sabedoria que nós tivemos, essa aula de sabedoria que nós tivemos aqui hoje, que ele faça um fechamento, se ele conseguir dizer alguma coisa melhor do que ele já tenha dito, porque até agora eu estou feliz da vida. Essa dos filhos, então, foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que da vida hoje sei exata medida. É a bênção dos abraços e a maldição das despedidas. Da vida hoje sei, só nos redime a arte, pois ela é uma ponte do cotidiano ao sublime. Gostou da entrevista? Muito. Me pus muito à vontade. Meu lugar está falando com um velho amigo meu, e eu quero meus poemas sobre o mar naquela tua revista que dá na Freeway no ano que vem. Com certeza. Há tanto tempo, tantas coisas, experiências em comum. Foi uma honra falar e dizer aos supermercadistas: estou com vocês. Conheço a experiência, a luta, o trabalho, os sonhos que vocês realizam. Boa noite. Voltamos na terça-feira que vem, 19 horas. Um abraço.